Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu tô fazendo uma coisinha meio diferente. É a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de vídeo, então eu espero que eu traga mais esse tipo de vídeo aqui. Eu já assisti muito esses vídeos no canal da Mari, do Som Distante, e ela sempre tá fazendo esses desafios. E acho que foi o único canal que eu vi até agora. Depois eu vou dar uma pesquisadinha em outros canais. Mas sempre que aparece esse vídeo dela, dá muita vontade de fazer. E hoje não foi igual. Eu pensei nisso e falei, por que não? Né? Por que não? Que é um desafio, né? Que a gente lê os primeiros capítulos de uns livros. Então, tipo assim, eu escolhi aqui em torno de 4 livros. E os livros que estão aqui são livros que estão na minha TBA, para minha TBA dos meses anteriores também. Então, tipo assim, eu tô com muita leitura atrasada, tanto que esse mês agora de julho eu não vou fazer TBA, porque eu quero tentar colocar minha TBA em dia. Então, eu tô tentando ler mais. Tá difícil, porque eu tô priorizando uma leitura em específico, mas tá indo, né? Então, por que não fazer isso, né? São 10 horas da noite. Não vou dormir agora, eu vou demorar um pouquinho para fazer. Então eu aproveitei para fazer esse desafio agora de noite, porque durante o dia, meu dia é mais corrido. Então eu separei aqui 4 livrinhos. E o desafio é basicamente só ler os primeiros capítulos, né? Somente ler os primeiros capítulos. E vamos lá. O primeiro livro que eu botei aqui foi Pequenos Segredos Fatais. Esse aqui foi a TBA que minha amiga escolheu. Tem um vídeo no canal, não lembro qual foi a TBA em específico. E basicamente esse desafio é legal de fazer porque você vai ler somente o primeiro capítulo e você vai ver se você quer ou não continuar a história. Então eu tô curiosa para ler sobre esses livros aqui e assim eu vejo se me dá mais vontade de terminar um livro mais rápido, né? Nesse aqui, se eu não me engano, ele é um thriller. Eu nunca vi ninguém falar sobre esse livro. Então eu gostei da sinopse quando eu li. Minha amiga foi e leu. Quando ela leu, ela realmente ficou curiosa. E assim, eu vou ler aqui a sinopse para vocês verem mais ou menos como é a sinopse. E assim, eu estou curiosa sobre esse livro, mas vamos lá. À primeira vista, Elise Lichtjohn tem tudo. Um diploma em uma das maiores faculdades do país, um emprego bem remunerado como advogada no centro de Atlanta, ótimos amigos e um relacionamento casual e divertido com o executivo rico e charmoso, que por acaso também é seu chefe. Olha! No entanto, tudo muda em uma manhã fria de inverno, quando Elise entra no escritório do chefe e o encontra com um tiro na cabeça, em um aparente caso de suicídio. Ela vai embora, como se não tivesse visto nada. Enquanto as pessoas comentam e a polícia começa a suspeitar de um assassinato, Elise, a única advogada negra da empresa, é promovida ao cargo que pertencia ao chefe. Embora sempre tenha sonhado com uma oportunidade como essa, ela não consegue deixar de sentir que há algo errado na situação e que seu passado, bem enterrado, pode ser posto sobre os holofotes, destruindo a imagem perfeita que mudou por anos. Presa em um impossível dilema ético e moral, sua vida antiga e sua vida atual subitamente colidem enquanto ela faz o que pode para se proteger e impedir uma conspiração ainda mais sinistra do que qualquer coisa que ela jamais imaginou. Gente, só para essa sinopse aqui, dá assim, uma vontade de tipo assim, meu Deus, o que é que tá rolando? O que é que vai acontecer? E eu tô fiquei muito curiosa pra ler isso aqui. O outro livro que tem aqui ele tá em uma das listas que eu coloquei. Não sei se foi 12 livros para ler em 2026, se foi 26 livros para ler nos 26 anos. Eu tenho muita lista aí, mas ele tá nessa lista. Que é o Clube do Livro dos Homens. Eu tô muito curiosa para ler este livro. Eu ganhei ele de... Nem sei quem eu ganhei. Enfim, eu ganhei de um amigo secreto. E eu tô assim muito curiosa para ler. Eu acho que eu vou gostar. Todo mundo fala bem. Ele é um livro bem hypado, na real, também, né? E assim... se eu não me engano, esse aqui é o primeiro livro. É uma série, né? Acho que são em torno de 4 ou 5 livros que tem aqui do Clube do Livro dos Homens.
E assim, um clube do livro que são homens que estão lendo. É bem intrigante, é bem assim, dá algo que se pensar, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ler a pequena sinopse que tem aqui, tá bom? A primeira regra do Clube do Livro é: não fale sobre o Clube do Livro. Gavin Scott é um astro do beisebol, de volta ao esporte. No auge de sua carreira, ele descobre um segredo humilhante. A esposa, Thea, sempre fingia ter prazer na cama. Magoado, Gavin para de falar com ela e acaba piorando o relacionamento, já que não andava muito bem. Quando Thea pede o divórcio, ele percebe que o orgulho e o medo podem pôr tudo a perder. Nossa, gostei. Então, tipo assim, ele vai ter um clube. Onde é que o Clube do Livro entra aqui? Ai, eu tô curiosa. Eu fiquei curiosa. Estou curiosa para ler. Vamos lá. Temos aqui, ó, o outro livro, que é Cúmplice de um Escândalo. Esse livro aqui, ele tá na minha TBA do mês passado, que a Tamara colocou, então eu tô muito curiosa, porque eu quero muito ler o primeiro capítulo, pra ver se eu engajo mais nessa leitura. E este desafio vai sair em perfeito estado, vai sair em ótima hora, tá bom? E aqui eu não vou ler essa sinopse enorme pra vocês, não, tá bom? A única coisa que eu vou ler vai ser isso daqui. Então vamos lá. Um defunto no ano novo. O primeiro grande carnaval carioca. Um amor proibido a 3. Em meio à Belle Époque brasileira. Cúmplice de um Escândalo é um romance sensual e apaixonante. Tá, só por isso aqui já dá pra ter noção do que vem por vir, né? Vem por vir é um romance de época no primeiro grande carnaval e ainda mais com relacionamento a 3, que vamos combinar, se for no ano 1906, isso aqui era um tabu enorme. Então, nossa. Os diamantes da temporada aqui estão brutal, hein? Eu tô curiosíssima. Temos aqui também Pátria. Eu coloquei ele porque ele já tá há muito tempo parado, então nesse desafio aqui, talvez eu dê mais uma vontade de ler ele. Tá, agora sim. A sinopse, minha filha, eu não vou ler essa sinopse, não. Porque ela é enorme, eu não vou ler ela. Eu não vou ler. Eu só sei que... cadê? Conta a história de duas famílias, vai acontecer tipo uma guerra e o marido de uma morre por uma missão que eles estão fazendo. Eu não lembro muito bem. Eu lembro que eu falei sobre ele no vlog que saiu. Eu falei muito... Eu li a sinopse para vocês, mas eu já tô assim, trocando minhas ideias aqui. Então, eu não vou ler a sinopse, mas eu vou tentar... Quando eu ler o primeiro capítulo, eu vou tentar procurar um resumo assim por cima pra falar, tá bom? Mas esse aqui eu não vou ler, tá bom? Mas é isso. Agora, o desafio é... Qual eu começo primeiro? É isso, qual eu começo primeiro? Tá, eu vou começar com Pátria, tá bom? Vou começar com Pátria, porque eu olhei aqui e aparece o capítulo já dá um início assim, sabe? Então, eu vou começar por Pátria.
primeiro capítulo lido com sucesso. E assim, basicamente, Pátria, a gente vai contar uma história de Vitória e Miri, né, que são amigas, se casaram, tiveram filho ao mesmo tempo, e a proximidade dessas famílias só certificou. Só que aqui, pelo começo, eu acho que a gente está conhecendo a Vitória, né, porque eu não tenho certeza se ela está falando dela ou de outra pessoa. Mas a Vitória. Aqui no início do capítulo ela tá olhando a vizinha, eu não sei quem é, que ela começa a falar assim, lá vai a coitada. E eu fiquei tipo, o quê? Tanto que eu até dei uma marcação aqui, tá? Eu achei bem interessante esse início. Então, basicamente, ela tá aqui olhando para essa vizinha que tá saindo para se encontrar com o marido, né, e tal, depois de muito tempo. E aqui depois ela começa a falar com a empregada que tá lá, ou se ela é a ama, eu não entendi muito bem desse lado, que ela tá falando sobre o marido, que o marido, ela não tem condição de ter filho, alguma coisa assim do tipo, e tava pensando em adotar. Tipo, não importasse se for quem for, se eles iam lá pro outro lado do mundo para adotar uma criança. Só que o marido não quer uma criança adotada, quer uma criança do sangue do seu sangue. E ela falou assim, se eu pudesse, eu ajudaria a arrumar uma mulher saudável, até por uma barriga de aluguel, se ele quisesse. Mas eu não tenho, se eu pudesse ter condição de dar um filho para ele, eu daria, mas enfim, não deu. E eu achei bem interessante esse início, porque é uma introduçãozinha legal, me prendeu a atenção aqui no início mesmo. Eu achei bem interessante isso aqui. Eu tô com muita vontade de continuar a leitura para mim descobrir mais um pouquinho sobre esse personagem, como é que vai desenrolar. E eu achei, por ser um livro assim, porque Pátria, olhando assim pra essa bicha, aparenta ser uma história bem pesada, então eu tava esperando assim um início bem assim difícil de ser entendido, mas o início foi o que me prendeu, então já deu vontade de ler mais, de continuar a história. Então eu achei bem interessante o início aqui do capítulo. O capítulo é bem curtinho, né, são duas páginas mais ou menos, frente e verso. Então, digamos, 3 páginas, né? Mas, assim, eu não quis continuar porque tem outros aqui, então eu não quero demorar. E eu achei bem curto, eu tava até pensando em ler o segundo capítulo, mas eu vou ficar no primeiro mesmo, porque só por esse primeiro já deu o pique de energia que eu tava querendo pra ler a história, bateu a curiosidade. Então, eu li o primeiro capítulo de Pátria, e sim, eu vou continuar a leitura, tá bom? Mas isso aqui é só pra mim lembrar para mim mesma que eu tenho muitos livros para ler atrasado e que talvez as histórias maravilhosas estão me esperando. Basta só eu dar o primeiro passo para entrar. E só por esse início aqui, eu creio que vai ser uma história que vai me prender bastante. Eu gosto de histórias que são diferentes, que passam assim em séculos passados, tem esse lance de guerra, porque a gente vê a evolução dos personagens e como eles estão batalhando ali para sobreviver a um momento turbulento. Então é o que se passa aqui. Inclusive tem até uma série na HBO. Então talvez quando eu terminar de ler esse livro um dia eu vá assistir a série. Mas me deu vontade de ler. E vamos lá. Eu vou pegar o que tá aqui primeiro, para não ficar fazendo seleção de ai meu Deus, qual eu vou pegar. Então vamos para Cúmplice de um Escândalo. Ele já tá aqui no início mesmo, então isso aqui vai ser a minha leitura agora. Eu tô curiosa sim para ler sobre esse esse defunto que aparece no Ano Novo. Inclusive, eu esqueci de mostrar a vocês, mas aqui tem um mapa da cidade do Rio de Janeiro, né? E eu achei bem interessante, que eu não tinha prestado atenção, mas tem um mapa aqui do Rio. Eu achei bem, aqui a autora, né? Eu achei interessantíssimo que tinha esse mapa aqui, que... Meu Deus. Aí, enfim, vamos lá ler o primeiro capítulo. Esse aqui, pelo que eu tô vendo, o capítulo é um pouquinho mais grandinho. Então, talvez eu demore mais pra ler, tá? Ou não, não sei. Enfim, bora lá.
gente. Eu tirei meu óculos porque tava refletindo. Deixa eu falar. Eu adorei o início desse livro. Enfim, aqui acontece realmente na virada do ano novo, né? Ai, como é o nome dela, gente? É Lina? Carolina? É, né? Carolina? Carolina. Eu já tava assim, meu Deus. É porque tem um apelido dela que é Lina, que eu tava lendo aqui esse sinopse, aí chama ela de Lina. Interessante, nunca vi esse apelido pra Carolina de Lina. Enfim, daqui na festa do ano novo, tava acontecendo em uma das casas aqui. Aí a Carolina foi sair, deu uma escapulida, que tava todo mundo se divertindo, bebendo. E ela foi até a beirada de um rio e tava tudo escuro. Até que ela viu lá um amontoado de roupa. E assim, na cabeça dela, eu acho que até eu pensaria, né, no escuro assim, nessa época, que não tinha como ser uma pessoa ali, mas sim alguém perdeu uma roupa e ficou aquele amontoado ali. Aí ela foi ver quando encontrou o defunto lá no lago, no rio, nem sei mais. E assim, eu achei bem, nossa, achei bem interessante, porque é uma coisa que, gente, isso não se acontece todo dia. E depois apareceu dois personagens que, creio eu, são os personagens principais, que eu não li muito aqui na sinopse. Eu só sei que li só o iniciozinho, então é meio que eu tô descobrindo a história agora, que é o Henrique e o Gustavo, que creio eu são esses dois aqui, essas duas beldades. E assim, eu adorei o primeiro encontro deles, porque nada mais casual, divertido, assim, super normal do dia a dia. Você encontrar uma moça gritando pelo defunto e vocês dois ir lá acudir a moça desse grande. Enfim, foi um belo encontro, né? Desses três personagens, foi uma bela introdução. Tipo assim, eles se conheceram num momento bem inoportuno, né? Eu estou deveras chocada com com o que rolou nesse primeiro capítulo. E eu fiquei com mais vontade ainda de continuar a história assim. Eu achei bem interessante, estou muito curiosa para saber como vai ser esse desenrolar aqui deles, como é que eles vão chegar em uma amizade, como é que vai ter esse escândalo liberal que tem, né, aqui na sinopse mesmo do livro que fala. E eu tô achando bem interessante porque eu quero chegar na parte do grande carnaval carioca, quero ver como a autora vai abordar isso aqui. E assim, eu gostei bastante do primeiro capítulo, achei muito interessante. E eu quero sim continuar. Olha só como é bom você ler os primeiros capítulos. Porque só lendo os primeiros capítulos você já tem noção de como a história vai ser daqui pra frente. E, meu Deus, eu achei incrível. Eu tô. Nossa, eu acho que eu vou me divertir muito, muito, muito lendo esse livro. Então, olha, meu Deus do céu. Vamos para o outro que está mais próximo também, que, enfim, o Clube do Livro dos Homens. Vamos ver como é que vai ser esse primeiro capítulo, como é que eu vou... Nossa, eu não sei, eu tô achando que também esse vai ser um primeiro capítulo que eu vou gostar, porque essa é uma história que eu tô com muita expectativa nela. Cúmplice de um escândalo também, mas eu acho que eu tô com muita expectativa dessa história, eu tô esperando muito dela. Então, vamos ver aí como vai ser. Gente, olha, achei interessante o início, o primeiro capítulo.
Assim, não deu tanta detalhes do que vai rolar, mas o finalzinho do capítulo já dá uma vontade assim de adiantar para você ler mais. E assim, o capítulo é um pouquinho maior comparado aos outros que eu li, né? E eu já estou assim, passada, fiz até marcações. Eu adorei essa frase aqui, ó. Os humanos mudam constantemente e nem todos avançam no mesmo ritmo. Eu achei muito interessante essa parte. Enfim, basicamente aqui a gente já começa o livro com o Gave, é Gave, mas acho que a pronúncia certa, assim, por inglês é Gave. Ele tá de ressaca em um hotel, ele bebeu demais na noite passada e os amigos deles vão lá pra acordar ele, ajudar e tudo mais, porque faz semanas que ele tá dormindo no hotel. A noiva dele, a noiva não, né? A esposa dele, a tia, pediu o divórcio e assim, ele está arrasado com isso. Tanto que os amigos vão lá e perguntam: você quer salvar o seu casamento? Você quer a tia de volta e tudo mais? Ele diz que sim. E um dos amigos pergunta: você está disposto a qualquer coisa a fazer sobre isso? Está disposto a fazer qualquer coisa para recuperar o seu relacionamento? Aí ele disse que sim. Aí os três amigos levam ele lá pra sala, eles ficam conversando, perguntando, umas coisinhas aqui, outra ali. E realmente deu pra entender mais ou menos o porquê o relacionamento deles não deram certo. Tipo, eles são casados há o quê? 3 anos, se eu não me engano. Tem gêmeas, tem 2 gêmeas. Só que pelo o andar da carruagem aqui, quando eles se conheceram, aí ela ficou grávida. Aí eles passaram 3 meses depois, eles se casaram e tudo mais. E logo depois ele começou a ir para os jogos, né? Então ele teve que viajar. Então não teve esse, tipo assim, tempo deles criarem uma conexão. Eles podem ser ótimos pais para as meninas, né? Para as gêmeas, mas eles não tiveram tempo de, tipo assim, ter um encontro, ter um date, conversar, conhecer melhores um ao outro. Tipo assim, eles se casaram por circunstância, mas enfim. E eu acho uma coisa mais linda do mundo é ver homem sofrendo por mulher. Eu acho isso é uma reparação histórica, sabe? E aqui a gente vê claramente que o cara tá sofrendo pela mulher e quer recuperar a mulher dele. Então os amigos vão ajudar. E eu achei bem interessante isso. Tô muito curiosa. Então eu acho que aqui vem a premissa do livro, né? Que é o Clube do Livro dos Homens. E eu tô curiosa para saber como é que vai desenrolar, o que é que ele vai fazer para recuperar a mulher, o que esses 3 amigos deles vão ajudar, né? Então eu tô curiosa para ver essa primeira reunião deles. E olha, eu gostei bastante, tá? Do primeiro capítulo. Me deu uma curiosidadezinha de, de querer continuar. Nossa, os livros que eu peguei só tá me dando vontade de ler. Isso é um sinal de que, como eu falei para vocês, que as histórias estão só esperando a gente ter coragem, né? E eu gostei bastante do início. Nossa, meu marca-página aqui. Enfim, tá aqui a autora. Eu não vou tirar essa bicha. Eu tenho pena de cortar. Tenho pena de cortar, não vou mentir. Vai ficar aqui, bem guardadinho. Enfim, gente, eu adorei. Eu adorei. E agora vamos para o último, né? Que é Pequenos Segredos Fatais. Tô curiosíssima sobre essa história, porque a sinopse, como vocês viram aí no início, que eu falei, prende bastante a sua atenção. Então, eu tô realmente curiosa para saber como vai ser esse início. E, ó, a autora, achei ela linda, ó. Ai, que belíssima. Ah, o gato de novo. Enfim, vamos lá ler o primeiro capítulo. Gente. Nossa.
Só livro incrível. Só livro incrível que pelo primeiro capítulo eu sei que eu vou gostar. Eu sei que eu vou gostar bastante. Pequenos Segredos Fatais. Vamos lá. No início tem tipo um prólogo, né, digamos assim, porque não fala realmente que é um prólogo, só mostra a data, né, aqui. E basicamente quem já conhece a Elise, no início, que ela está se mudando, aqui no início mostra que ela tem 14 anos de idade, ela está se despedindo do irmão e de uma pessoa chamada Vera, que eu creio que é uma senhora que cuida dela. Mas enfim, ela está se despedindo dessas pessoas, do seu irmão e dessa senhora que não disse que é mãe nem pai, mas eu acho que deve ter algum motivo. E aqui já fica meio curiosa para saber o que rolou, porque ela fala que agora eles estão seguros. Agora o irmão dela não precisa ter medo porque eles estão seguros. Então isso me bate uma curiosidade para saber também mais sobre o passado dela. E aqui ela está indo para uma escola nova, em outro local, e vai morar nessa escola e vai mudar a sua vida, né? Então ela vira advogada. Então, assim, já bate a curiosidade para saber mais sobre o passado dela, porque ela tá indo embora, o que foi que ela passou no passado, entendeu? E, assim, li o primeiro capítulo, li o prólogo, né, que é esse iniciozinho, e li o primeiro capítulo, que o primeiro capítulo basicamente é a sinopse que eu falei para vocês, então começa aqui o início. Esse cara que ela tinha, eu pensei que ele era realmente namorado dela, mas ela tinha um caso com o chefe. O cara é casado e tem filho. Então, eu fiquei chocada com essa informação, porque eu não lembro de ter falado isso no início aqui, não. Na sinopse, não tem. Enfim, ela tá indo para uma reunião que vai acontecer muito cedo, então ela chega lá, eram 6 e pouco, não tem ninguém no prédio, nem o segurança que é para estar lá na portaria não tá, ela sobe lá pro andar que precisa, então a secretária também não está lá. E a partir desse momento, quando ela não vê ninguém, ela já sabe que tem algo errado ali que está acontecendo. Então, quando ela entra na sala do chefe, bate lá na porta e entra para saber o que ele quer, encontra lá o corpo dele, né, morto já, todo o bicho com um tiro na cabeça. E o primeiro pensamento que vem na cabeça dela é: corre, só corre. Então, tipo assim, ela vê lá, ela fica chocada com o que aconteceu, mas ela fala: eu vou correr e ninguém sabe que eu estou aqui, então vou embora. Então ela sai, apaga a luz, fecha a porta bem devagarzinho e some. E isso aqui vai dar mais um ar, porque eu acho que vai dar problema para ela no decorrer, se ali no prédio tiver câmeras, outras pessoas vão chegar, vão lá ver, então vão conferir. Eu não sei se isso vai afetar alguma coisa do tipo, mas bateu uma curiosidade a mais, bateu uma vontade de saber, tá, porque ela fez isso. Ela poderia ter ligado pra polícia, poderia ter falado pra pessoa, tipo, ó, encontrei ele assim. Mas o primeiro pensamento dela foi isso. Então, a partir desse primeiro pensamento que ela teve, isso pode dar problema para ela futuramente. Então, não sei como é que isso vai rolar. E também tem agora esse segredo, né, que como ela fala, que é o último segredo que eles dois vão ter. E bate a curiosidade para saber por que ela fez isso, bate uma curiosidade também para saber como era o relacionamento deles dois, desde que se conheceram até ela aceitar isso. E também tô com uma curiosidade para saber também sobre o passado dela, que no início do livro já instiga um pouquinho a gente saber que ela tá ali, tá passando por uma coisa, tá se mudando por um motivo muito maior. Então a curiosidade bate mais ainda. E assim, eu adorei ler o primeiro capítulo desse livro. Tô muito curiosa para saber como vai ser o desenrolar dessas histórias. E assim, gente, foi 4 leituras. Eu não procurei livros novos, eu realmente optei pelos meus livros que já estavam na minha STBA. E assim, foram 4 primeiros capítulos muito bons, que realmente eu tô em dúvida até se qual eu pego o primeiro para continuar. Eu realmente gostei dessas histórias e eu adorei fazer esse desafio, porque, nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom, eu deveria fazer mais isso. Escolher, tipo assim, livros bem aleatórios que estão bastante tempo na minha estante, ler os primeiros capítulos e ver qual vai me instigar mais. Me instigar? Qual vai me dar mais vontade de ler. E todos esses livros que estão aqui,
me deram essa vontade de continuar. E como eu estou em dúvida em qual livro eu boto pra frente primeiro, com certeza eu vou ler esses livros, tá? Eu vou tentar ler eles o mais rápido possível, mas eu vou deixar vocês escolherem, tá bom? Então deixa aqui no comentário qual desses livros aqui vocês querem que eu traga primeiro, o primeiro vídeo aqui do canal. Qual desses livros vocês querem um vlog de leitura, uma resenha, eu não sei. Eu vou fazer. Vocês sabem que eu faço resenha de todos os livros que eu leio. Então, eu tô indecisa. Eu posso até botar pra roleta, mas seria interessante se vocês escolhessem também. Então me diga aí qual desses 4 livrinhos aqui vocês estão com mais curiosidade. Porque, querendo ou não, eu tô curiosa também pra continuar essa leitura. Então, gente, é isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante porque foi uma forma de gravar um vídeo diferente para vocês. Uma forma de mudar um pouquinho assim a dinâmica aqui no canal. E também de me desafiar a ler meus livros e perceber que sim, eu tenho livros maravilhosos aqui na estante e tá só esperando para serem lidos. Então, eu estou assim impressionada com os primeiros capítulos desses livros. E assim, meu Deus. Então, deixa aqui nos comentários qual foi o livro que vocês acham que eu vou gostar mais e se vocês querem ver logo um vlog de leitura. Eu gostei bastante. Meu Deus. Enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder a notificação de quando sair vídeo novo por aqui. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.